Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa manhã a gente está aqui com mais uma live aí com a Alessandra Viegas, sou eu. E quero dar esse primeiro minutinho aí para que eu possa ter o feedback de vocês. Aí a partir do momento que aparecer aqui o primeiro olhinho, eu vou ter certeza de que está tudo bem. Essa manhã tá um pouquinho nublado, mas a gente tem aí a luz do sol e o canto dos pássaros junto com a gente aí para poder falar nessa manhã da palavra de Deus. Já vi que tem 2 pessoas aí assistindo, então a partir desse momento a gente começa. Bom, ontem a gente falou um pouquinho sobre Gideão, e hoje a gente vai continuar falando. Existem outras lições que Deus quer trazer para nós através da vida de Gideão. E nessa manhã, nessa live, nós vamos trabalhar o capítulo 6 de Juízes, de onde nós paramos ontem, capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 25, e vamos até o capítulo 7, versículo 22. É um desafio muito grande para mim falar de um texto tão grande. Bom dia, Marquinha já está me dando bom dia ali, a Josi já está ali, Edivanda também. Então vamos lá. Então nessa manhã a gente vai tratar de Juízes capítulo 6, versículo 25, até Juízes capítulo 7, versículo 22, tá bem? Como eu falei, a proposta dessa live é uma leitura compartilhada. E aí você que tem a possibilidade de estar com a sua Bíblia aí, você abra em Juízes capítulo 6. E ontem a gente falou, não tenha medo, tenha paz, não é isso? Enfrentamento do medo. E hoje a gente vai ter mais uma lição aí, mais um título para uma série de lições que Deus quer trazer ao nosso coração. Então o título de hoje é Do Medo à Coragem. A gente vai ver que depois da experiência de Gideão, no capítulo 6, verso 11 até o verso 23, 24, ele ainda teve medo. E aí, se o medo da gente persiste, hoje é dia da gente largar de uma vez por todas e receber a coragem de Deus. Então vamos lá? Juízes capítulo 6, verso 25. E eu quero começar essa live com um texto para ficar aí no teu coração, antes da gente entrar em Juízes. João capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus diz: Tenho-vos dito estas coisas. E se você for lá em João capítulo 16, você vai ver que estas coisas eram coisas das quais eles teriam bastante medo, eles teriam que enfrentar. E Jesus, nesse contexto, vai dizer: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, da mesma forma que Jesus diz, tende bom ânimo, em João 16, 33, o texto de hoje tem a ver com isso. Esse bom ânimo, essa coragem diante das situações aflitivas, que é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Então, Juízes capítulo 6, verso 25, logo depois que Gideão constrói o altar, não é isso? Em João 6, 24, e dá para aquele altar um nome, Adonai Shalom, ou Jeová Shalom, Javé Shalom, o Senhor é paz. Agora vai começar o verdadeiro enfrentamento do medo agora, e esse medo vai se tornar coragem. Então, depois que Gideão constrói o altar, o verso 25 de Juízes 6 diz o seguinte: naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, na mesma noite em que ele construiu o altar, o Senhor disse a Gideão:
Olha só, Gideão, você vai pegar o touro que pertence ao seu pai, o segundo touro de 7 anos, e vai derrubar o altar de Baal, que é do seu pai, olha só. E vai cortar o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. Então, Baal e Aserá eram 2 deuses que estavam dentro da casa de Gideão, e eram do pai dele. No alto desse lugar fortificado, que era o altar, faça para quem? Para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereçam em holocausto, o touro do pai, e ofereçam em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Primeira coisa aqui que Deus falou ao meu coração. Primeiro que a conversa vai continuar, né? A conversa continua. E Deus falando direto com Gideão. A conversa continua porque não é só enfrentar o medo e ter paz. A conversa continua porque agora é a hora de adquirir coragem, e vai começar dentro de casa. E aí, Gideão vai ter que quebrar o altar que era do pai dele, e então e construir um altar ao Senhor. Então é necessário que a gente quebre o que precisa ser quebrado. E com isso que precisou ser quebrado, a gente construa o novo para Deus. Então, que a gente quebre o medo que está dentro de nós. E a partir desse medo, a gente construa a coragem para agir conforme Deus quer que a gente haja. Essa é a primeira coisa aí legal que Deus está falando ao nosso coração nessa manhã. Lembra da palavra de Juízes 6:12 de ontem? O Senhor é contigo, homem valente. É agora que ele vai começar. É agora que ele vai começar a ser valente. Primeiro ele teve lá a experiência com Deus. E agora ele vai ter experiência com o pai dele, com a tribo dele, com a guerra em si. E é agora que a coisa vai começar. Então, o Senhor é contigo, homem valente. Então agora cai dentro daquilo que Deus tem proposto ao teu coração. E é isso que eu estou fazendo aqui também, fazendo essa live. Juízes capítulo 6, verso 27, diz que aí o Gideão fez o que Deus mandou. Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Presta atenção no versículo 27 agora. Mas porque teve medo, o medo ainda está aqui, em Gideão. Mas ele foi assim mesmo. Lembra da lição de ontem? Mesmo com medo, faça. Ele chamou os 10 homens e, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite, para que ninguém visse. Então, Gideão vai e faz o que o Senhor falou, mesmo com medo. Faça. Eu estou aqui fazendo, então faça, mesmo com medo. E o verso 28 diz que de madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. Olha só o que aconteceu. Os homens da cidade veem o que o Gideão fez. E aí o verso 28 continua dizendo, o verso 29 agora em diante vai mostrar que esses homens querem matar o Gideão. Eles querem matar o Gideão por causa disso. E aí verso 29 diziam uns aos outros, esses homens, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, o pai do Gideão, traga teu filho para fora, para que ele seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele. Agora, para aí. Quem é Joás? Pai de Gideão. E o Joás vai dizer o seguinte, vocês querem defender a causa de Baal?
o Deus que havia antes. Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Pai do Gideão. Deus estava tratando lá no pai dele. Se ele é Deus, o Baal, que se defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. O pai de Gideão vai ajudá-lo. Talvez Gideão não esperasse isso, mas o pai de Gideão vai ajudá-lo. Às vezes, vem uma ajuda de onde a gente não espera, quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Quando essa coragem vem do medo e a gente consegue fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E a quinta coisa aqui que é legal, no verso 32, é que por causa disso o Gideão agora vai ter o nome mudado. E existe essa cultura no Antigo Testamento muito forte, no Novo Testamento também, mas no Antigo Testamento isso é bastante forte. Pessoas que tiveram o nome mudado por causa de uma situação nova que aconteceu, e no caso do Gideão, por causa do enfrentamento do medo. O verso 32 diz que naquele dia, Gideão, eu estou indo porque é muito legal, naquele dia Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal. Sabe o que significa Jerubbaal? Que Baal defenda a sua causa contra si mesmo. Porque foi dito, verso 32, que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Então, Gideão derruba o altar, mas há uma noção de que é o próprio Baal que é derrubado por si mesmo. Gideão só foi lá e fez aquilo que Deus falou, mas o próprio Baal, o Deus inimigo, vai ser derrubado por si mesmo. Sabe de uma coisa? Quando a gente enfrenta o nosso medo e recebe a coragem de Deus, o medo vai cair por si mesmo. Porque ele não vai pertencer mais a nós, ele já não está mais em nós, ele vai cair por si mesmo. Então eu volto a dizer, no meio de toda essa situação que a gente tem enfrentado, faça aquilo que Deus quer que você faça, que eu faça aquilo que Deus quer que eu faça, e o medo vai cair por si mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Verso 33 diz que agora todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Sabe o que acontece agora? Agora não são só os midianitas, como a gente viu lá em Juízes capítulo 6, logo no seu início. Agora são 3 inimigos juntos para enfrentar os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. E eles vêm para enfrentar. Sabe por quê? Quanto mais coragem Deus vai dando a nós, mais coisas a gente precisa enfrentar. E é sempre em frente, é sempre crescendo. E vamos embora que Gideão está trazendo as lições aí para nós. O verso 34 vai dizer o seguinte, que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Então, olha só, verso 33. Todos os inimigos ali, amalequitas, midianitas e povos do Oriente, se ajuntaram para vir contra, porque agora seria o momento da batalha. E aí o texto não deixa a gente pensar que Gideão está sozinho. Então, o Espírito do Senhor, Juízes 6, verso 34, revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer. Não é mais só a família dele, mas ele vai convocar, olha só, verso 35, enviou mensageiros a toda a tribo de Manassés, e ela também foi convocada a segui-lo. Seguir quem? Gideão. Lembra lá que ele falou? Ah, Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é a mais pobre, e agora esse homem está convocando todos os homens da família dele, os homens de Manassés, e vai enviar também mensageiros à tribo de Azer, Zebulon e Naftali, que foram se encontrar com ele. Se você está com a sua Bíblia aberta, é isso que está escrito aí, sim. E olha só o que Deus está fazendo na vida desse homem medroso antes, mas que agora vai ser um grande general. Ele vai se tornar, é um processo.
É um processo, é igual a nossa vida. Então, o Espírito do Senhor reveste Gideão e ele cai dentro, ele vai lutar. Verso 36 diz que Gideão se dirige a Deus. Vem de novo a metodologia do Gideão. Pedir confirmação a Deus. Só que agora é uma confirmação diferente. Ele vai falar com Deus o seguinte: se realmente queres livrar a Israel por minha mão, como disseste, e aí vem a metodologia do Gideão, né? Ele vai colocar ali na eira, não é mais no lagar. Gideão não está mais no lagar, Gideão agora está na eira, que era lugar aberto e que todo mundo poderia vir. Olha o detalhe aí. Quando Gideão é chamado, ele está escondidinho no lagar, batendo trigo. Agora ele está na eira. Perceba os detalhes do texto. É muito maravilhoso perceber detalhes no texto. Então, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. E aí, alguns já conhecem essa história. Ele diz: se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, eu saberei que irás livrar a Israel por meio de mim, como disseste. Ó a repetição: livrar Israel por meio de mim, como disseste. Livrar Israel por meio de mim, como disseste. O texto está batendo para mostrar que, mais uma vez, Gideão vai lutar, mas ele... Deu uma travadinha aí que eu vi. Ele tem uma necessidade de perceber deu uma travadinha no Wi-Fi aqui. Então, Gideão tem uma necessidade de perceber que Deus está com ele. Ainda é o resquício que já não é mais um medo, já é um receio. Eu preciso ter certeza de que Deus está comigo nessa luta. Então ele faz essa prova, né? Que ele põe lá a lã no meio da eira, sabendo que ali é lugar aberto, hein? De repente todo mundo poderia ver isso. E aí só a eira, só a lã vai ficar molhadinha, o resto da terra não. Ele faz de novo essa proposta com Deus, diz: Senhor, não fica chateado comigo não, mas vamos de novo. E aí à noite ele faz de novo. Aí ele pede a Deus que dessa vez a terra esteja toda molhada e só a esteja sequinha. E Deus cumpre. Deus vai lá e dá o sinal a Gideão. Verso 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Então, Gideão faz essa metodologia pedindo confirmação e Deus confirma aquilo que Gideão pedira. E agora, capítulo 7, que a história continua. Aí, olha que legal. No capítulo 7, verso 1, o narrador vai confirmar o novo nome de Gideão. Aquele que derrubou o altar de Baal. Gideão, aquele que derrubou o altar de Baal. E aí eu dou uma paradinha, né? Então, capítulo 7, verso 1, olha o que o narrador vai dizer. Então Jerubbaal, que é Gideão. A palavra de Deus é maravilhosa. O narrador está explicando para a gente. Então agora o Gideão, que tem outro nome, se levantou de madrugada, todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte dele, perto do monte de Moré. E então agora tem essa parte de Gideão que muita gente conhece, né? Que é o momento em que Deus agora vai trazer o maior desafio contra o medo de Gideão.
E aí é bastante texto, porque a gente tem hora aqui, né? A minha proposta é que essa leitura compartilhada não seja com tantos minutos, para que você possa ver agora na live ou ao longo do seu dia. E o capítulo 7, do verso 2 até o verso 8, vai mostrar esse desafio. Gideão tem com ele, conseguiu arregimentar 32.000 homens. Aquele medroso lá, o menor da casa do seu pai, da família mais pobre de Manassés, conseguiu arregimentar 32 homens para uma batalha. E aí Deus vai dizer a ele que era muito povo que estava com ele. No verso 2, capítulo 7, verso 2, o Senhor vai dizer assim: é demais o povo que está com você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel, o povo, poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou, porque eram 32.000. Portanto, anuncie ao povo o seguinte. Aí vem uma metodologia de Deus agora, né? Esses métodos são muito legais no Antigo Testamento. E aí o primeiro passo da metodologia é: quem estiver assustado e com medo, vá embora para casa. E o texto diz que 22.000 foram embora. Então, não é mais Gideão que está com medo. Agora tem 22.000 homens prontos para o exército, tá? 22.000 homens estão com medo e voltam para casa. De 32.000, ficam 10.000 agora. E aí no verso 4, o Senhor vai dizer: tem povo demais ainda. Vamos fazer o seguinte: você vai pegar, eu vou dizer para você, esse vai, esse não vai. E vamos para o segundo ponto da metodologia. Você vai chamar esses homens, eles vão descer para beber água. Os que descerem e lamberem água, como se fosse cachorro, esses você separa. Esses vão contigo. E os que se abaixarem para beber a água, botar a mão com todo cuidado, esses você não separa. Sabe de uma coisa? Olha o trabalho que dá para você ajoelhar, botar água na mão, olhar para trás. Nisso o inimigo já veio e já te matou. Então, se você desce rápido, mete a cara na água e bebe, sai correndo. Por causa do tempo de ajoelhar. Quem tá aí, ora pelo Wi-Fi aí, porque já travou 3 vezes. Então, todo o cuidado desses homens para abaixar, pegar água, levar a boca, isso demora muito. E então, o Senhor diz: você separa esses homens que lamberam água, como cachorro e tal, porque esses são mais ágeis. Lambeu, levantou, saiu correndo para lutar. Os outros você bota de lado, que esses não vão contigo não. E aí desses que lamberam a água, 300. De 32.000 para 300. Pois é, do medo à coragem. Não são mais só os midianitas, são os midianitas, os amalequitas e os povos dali do Oriente. Vem todo mundo contra e Gideão vai com 300. Eu gosto de lembrar da batalha lá dos 300 de Esparta. Parece, segundo os estudiosos, que existe uma influência textual aí, tá bom? Mas isso é outra coisa, a gente estuda depois. Mas pensa nisso, os 300 de Gideão e os 300 lá de Esparta, junto com o Leônidas. Aquilo lá foi uma missão suicida lá do Leônidas. Aqui não, aqui é uma missão que Deus vai dar vitória para esse pessoal todinho e tirar de uma vez por todas o medo de Gideão. E aí vamos lá vai embora Gideão com esses 300 contra uma multidão
tá bom? Contra uma multidão, que aí você volta lá no capítulo 6, verso 33. E aí a gente tem lá uma multidão que viria contra os inimigos, contra o Gideão aí e esses 300, como eu falei. Vamos lá. Capítulo 7, verso 9. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Deus está dizendo a ele. Se você ainda estiver com medo de atacar, ouça o que eles dizem, os inimigos. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. E aí, o Gideão pega o ajudante dele, que se chamava Pura, isso está no capítulo 7, verso 11 e verso 12, ele desce até a vanguarda do arraial, junto com o ajudante dele, que tinha esse nome, se chamava Pura, e chega lá no arraial dos Amalequitas, verso 12, e o texto diz que o vale era como uma nuvem de gafanhotos, e os camelos desses caras aí eram uma multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. E Gideão está com 300. O que é isso aqui? Existe uma figura de linguagem chamada hipérbole. É a figura de linguagem do exagero. A gente está com Bíblia, mas vamos um pouquinho de português. A hipérbole é quando você diz morri de rir, quando você exagera demais. E aqui parece ser uma hipérbole, mas era muita gente. Só que diz que dessa multidão era como a areia do mar. Isso é hipérbole, tá bem? E nuvem de gafanhoto também é hipérbole. Ou seja, era muita gente, mas por que essa hipérbole, esse exagero? Para mostrar a glória de Deus. Com os 300 que iam lutar junto com o Gideão. Vamos caminhar, a gente já está indo para mais da metade, já estamos chegando lá. Bom, então, o cuidado de Deus aqui, o medo vai sair, porque olha o que vai acontecer. No verso 13, o Gideão se aproxima, Deus tinha dito para ele, desce lá, você vai escutar e esse medo vai sair. Quando Gideão se aproximou, um homem lá dos inimigos estava contando um sonho ao seu amigo e dizia, tive um sonho e um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que essa caiu, se virou de cima para baixo e ficou escondida no chão. E o amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Ah, meus irmãos, chegou a coragem. Gideão chegou lá, Deus falou, se você ainda está com medo, desce lá que você vai escutar um negócio. E aí ele chegou lá e escutou esse sonho, de que ele era igual um pão de cevada que rodava ali na tenda dos inimigos e a tenda caía e ele se levantava de cabeça para baixo. Sabe de uma coisa? Em Juízes capítulo 6, verso 16, volta lá depois, diz que Gideão ia vencer, ó o passarinho passando, diz que Gideão ia vencer os midianitas como se fosse um só homem. E o texto aqui está dizendo que ele era, olha o sonho do rapaz, ele era um pão de cevada que se volta e uma tenda cai e fica de cabeça para baixo. Tá ligado uma coisa com a outra. Muito legal, né? Vamos continuar. Bom, Juízes capítulo 7, verso 15. A coragem chegou. Tá com medo ainda? Ontem a gente aprendeu a enfrentar o medo. E hoje é do medo à coragem. A coragem chegou para Gideão. Juízes 7,15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus.
depois que ele adora a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Perceba a repetição no capítulo 14 e no capítulo 15. O Senhor entregou o arraial dos midianitas. Então, a coragem chega, Gideão adora a Deus, volta e toma a sua posição de comandante. Levantem-se, vão embora, porque o Senhor entregou eles para a gente e agora é o Senhor que vai lutar. Aí vem Gideão, pega aqueles 300 e agora ele é coragem pura, porque ele pega aqueles 300, verso 16, 17, 18, ele pega os 300, dos 300 homens, dividiu em 3 companhias. Vamos lá. Vai orando aí para não travar, a gente já está acabando. Então, dividiu os 300 em 3 companhias de 100. Uma companhia ele fica. Então, metodologia de Gideão. 3 de 100. Para cada um dos homens, uma trombeta, um cântaro e uma tocha dentro do cântaro. Então, pensa. Pergunto a você. Onde está o arco, a flecha, a espada, o escudo? Quem vai lutar? Deus. Gideão toma uma metodologia interessantíssima que eu nunca vi exército nenhum fazer isso. Uma trombeta, um cântaro, provavelmente de barro, uma tocha dentro, acesa. E aí, Gideão diz o seguinte, terceiro ponto da metodologia, olha para mim, o que eu fizer vocês fazem. Lembra daquela brincadeira, tudo que seu mestre mandar faremos todos? Está aqui na Bíblia. E aí esse homem medroso, esse homem que agora não tem mais medo, que tem coragem, diz o seguinte, eu sou o comandante. Olha para mim, o que eu fizer vocês fazem. Olha que legal. E aí, verso 18, quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta, os 100 dele e os outros 200, os 100 e 100, também trocarão a sua trombeta ao redor de todo Israel e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Esse era o grito de guerra. E o texto diz no verso 19 que Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca das guardas lá, né? Porque havia a troca das guardas no arraial lá dos homens. Uns iam dormir, claro, para terem força para lutar no dia seguinte. Tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Não tem espada, não tem escudo, não tem arma, não tem flecha. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. E assim, verso 20, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Foi assim. Verso 21. Olha o que aconteceu. Vou repetir. Não tem escudo, não tem espada. Não tem arco, não tem flecha. Tem trombeta e cântaro despedaçado e tocha acesa. Verso 21. Cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Os 300 ficaram parados, tocaram a trombeta, quebraram o cântaro, não atacaram ninguém
ficaram parados. Cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. O que aconteceu? O Senhor entregou. Olha como é que aconteceu. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Como? Com 300? Contra uma multidão? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. E isto em todo o arraial que fugiu na direção de Zererá até Bet-Sira, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Deus lutou por eles. Deus lutou por Gideão. Depois vai lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 20, que você vai ver uma história muito parecida de Josafá. Eles ficaram parados e Deus lutou por eles. Nessa manhã, eu percebi que eu me excedi no tempo, a gente fez aí fez meia hora, 35 minutos. Mas era isso que eu tinha para falar nessa manhã, era isso que Deus tinha para falar nessa manhã ao teu coração. Ontem, o enfrentamento do medo. Hoje, do medo à coragem. Todo esse processo que aconteceu com Gideão, esse processo já está acontecendo na sua vida, já está acontecendo na minha vida. Eu tenho certeza disso, senão essa palavra não teria vindo. Então, que nessa manhã você saiba que o Senhor é aquele que conversa contigo. O Senhor é aquele que fala para que você faça algo. Então faça aquilo, porque o Senhor vai suscitar uma pessoa, vai trazer uma pessoa que você nem espera para te ajudar a fazer isso que você precisa fazer. E aí você vai deixar de ser um medroso, vai deixar de ser uma medrosa para ser alguém corajoso, para ser um comandante na obra do Senhor. Alguém que arregimenta pessoas, alguém que traz pessoas para lutar junto, para lutar pelo bem, para fazer coisas boas no meio dessa situação que a gente tem passado. Então, nesse medo todo que a gente tem passado, de vírus, de economia, de política, de mundo inteiro mexido, Deus está convocando a gente para ser forte e corajoso. O Espírito do Senhor revestiu Gideão, o Espírito do Senhor reveste a mim, reveste a você. Mesmo que seja para lutar com 300, com pouca gente, contra um inimigo que a gente acha que é muito forte. Pode ser um vírus, pode ser uma economia numa derrocada, pode ser o nosso salário que diminuiu, mas a gente vai conseguir. Que nessa manhã, essa coragem que foi instilada na vida de Gideão, seja instilada na tua vida. Essa coragem que foi instilada na vida de Gideão, passou a moto, seja instilada na sua vida. E eu quero terminar com a mesma palavra que eu falei no início. João 16, 33. João 16, 33. Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, tende coragem. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Deus te abençoe nessa manhã, que a gente fique aí com essas lições. Me perdoe o tempão, mas era essa palavra que a gente tinha para trazer nessa manhã. Um beijo da Alessandra, que Deus te abençoe nessa manhã.